Graça e paz, boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais uma vez na presença do nosso Pai para falar sobre a palavra dele. E devemos nos alegrar de estarmos na presença dele. Hoje passei o dia com dor de cabeça, irritada, mas a gente sabe que tudo tem um propósito, amém? Ele nos guardou, ele nos protege, ele quem cuida de nós, ele que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Ele que tem nos cuidado, tem nos guardado. E Ele tem nos protegido de todo mal, de todo ataque do inimigo contra as nossas vidas. Porque o que Ele tem preparado para nossas vidas é muito melhor do que aquilo que nós pensamos, como eu sempre digo, né? Como sempre o nosso pastor nos ensina. E que a gente nessa noite possa ser abençoado, possa ser preenchido da palavra de Deus, que Ele possa me usar e que não seja eu que fale essa noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus, para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, pessoas que precisam se alimentar dessa palavra, que seja feita a vontade de Deus, não a minha, não a nossa, mas que Ele possa estar sempre nos guiando, nos orientando e cuidando de cada um de nós, independente daquilo que somos, daquilo que já fizemos, porque Ele nos ama independente do nosso passado, porque Ele nos quer que a gente viva as coisas que Ele tem preparados para nós no presente, porque o futuro que Ele tem para as nossas vidas é muito maior, muito melhor e muito mais excelente do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? O tema da ministração de hoje é assim: o Evangelho é isso, sempre a minoria servindo a maioria. Na primeira live que eu fiz aqui, eu falei sobre... O tema foi o seguinte: você só consegue servir as pessoas quando você não precisa mais delas. Essa ministração, todas as ministrações, nós temos... Eu sempre peço, né? Sempre nós pedimos auxílio do nosso pastor, porque nós ainda não temos a mesma experiência, a mesma vida espiritual que Ele tem com Deus. E Ele sempre nos diz, né, aquilo que nós podemos estar ministrando, aquilo que nós podemos estar passando para outras pessoas. E a gente precisa entender que será sempre assim, né? No momento que a gente pensa que está fazendo aquilo para ajudar uma pessoa, muitas das vezes aquilo está nos ajudando, nos ensinando, nos guardando. E a palavra que eu queria falar hoje está lá em João 6, 1. Glória a Deus. É a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários. Não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com
com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram de 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou novamente sozinho para o monte. Nesse momento, Jesus ele já sabia o que iria acontecer. Ele sabia que um ia servir todos os outros, porque naquele momento, aquele jovem, ele era a minoria. Muitos acharam absurda a oferta que ele tinha dado naquele dia. Disseram que ele não poderia, aquilo não poderia alimentar aquele tanto de homens, aquilo não serviria para aqueles 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Mas Jesus ele já sabia. Em momento nenhum ele se preocupou, ele se abalou, porque ele já sabia o milagre que ia acontecer. Naquele momento, a oferta daquele rapaz alimentou 5.000 homens. E às vezes a gente fica pensando que aquilo que a gente está fazendo para o próximo, aquilo que a gente está fazendo para outra pessoa é muito pouco, mas pode ser muito para aquela pessoa. Às vezes ela está precisando, às vezes ela não tem o que comer, ela não tem o que vestir, mas só que a gente só vai conseguir servir os outros quando a gente não precisar mais de ninguém, quando a gente não precisar que a pessoa nos agradeça, que a pessoa nos diga muito obrigada. Porque enquanto nós criamos expectativas de que nós só podemos fazer aquilo esperando que algo venha em troca daquela pessoa, um muito obrigado, a gente vai acabar se frustrando, a gente vai acabar se decepcionando, porque a gente não pode colocar nossas expectativas no homem, nem nas coisas que o homem pode fazer. Jesus em nenhum momento ele colocou as expectativas no homem, porque ele sabia que Deus poderia fazer um milagre. Naquele momento ele multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e ainda sobrou. Sabe, tem outras vidas precisando aí por fora, tem outras pessoas que necessitam. No nosso ministério agora, os homens, eles estão indo nos centros de recuperação, levar uma palavra, um louvor, e quando eles fazem isso, eles estão ofertando a vida deles, ofertando o tempo deles, para que outras pessoas elas possam ser resgatadas, para que outras pessoas elas possam ser preenchidas do Espírito Santo de Deus. E aquelas pessoas ali, e muitos desses homens, certamente, que vão naquele centro de recuperação, alguns deles já estiveram lá, alguns deles já viveram aquela vida. E até mesmo muitos não tinham alguém para ir lá, não tinha alguém lá para orar, para falar da palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós estamos aqui, nós não estamos aqui por causa do homem, não estamos aqui porque alguém falou, mas sim porque nós temos que servir a Deus e tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Nós devemos ser gratos. Se a gente parar e analisar onde nós estávamos antes de conhecermos a Jesus, nós vamos entender que a nossa vida era completamente perdida. Às vezes, as pessoas elas se esquecem do que Deus fez na vida delas e acabam se afastando porque acham que aquilo já é suficiente.
param de servir a Deus porque acham que o que Ele já deu já é suficiente, mas o que Ele tem preparado para as nossas vidas é muito maior. Aquele jovem, ele podia muito bem ter guardado a oferta e ele ter dividido com seus familiares e ninguém ia ficar sabendo. Assim como a gente pode guardar o nosso conhecimento, que a gente vai adquirindo, o nosso entendimento da palavra de Deus, e não dividir com outras pessoas. Mas tem outras pessoas que estão precisando também. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Jesus, ele cuida de nós, ele nos ensinou. Por onde ele passou, ele levou amor, ele levou ensinamento, ele levou direção. Então, o que custa a gente servir outras pessoas? A gente falar do amor de Deus? Nós vamos gastar um pouco do nosso tempo falando, como Jesus nos ama. Às vezes uma pessoa ela nem precisa que você ministre na vida dela. Às vezes ela só quer um abraço, ela só quer um sorriso. Servir não é somente você estar ali pregando o tempo todo, porque o seu testemunho vai ser o suficiente para convencer aquela pessoa. Agora, se nós não temos o testemunho, como é que nós vamos conseguir? Então, nós não devemos esquecer de onde Deus nos tirou, dos buracos que Ele nos tirou, porque a vida que nós vivíamos era completamente um buraco. Nós não devemos esquecer das coisas que Ele fez por nós. Porque não adianta a gente ser próspero, não adianta a gente ser cheio e esquecer de servir a Deus, esquecer de servir ao próximo. Ele tem cuidado das nossas vidas. Você pode ajudar uma pessoa, mas quem vai estar sendo ajudado é você. Não faça esperando um obrigado, não faça esperando receber nada em troca. Porque quem vai te dar é aquele que não mente, é aquele que cuida de nós. Porque o que Ele tem para as nossas vidas é muito melhor e muito maior do que aquilo que nós esperamos. A nossa vida deve ser para servir ao Pai. Certamente nós não estamos às vezes nos nossos melhores dias, certamente, mas mesmo assim nós não devemos deixar de adorar a Deus, de adorar aquele que é nosso Pai, que cuida de nós. Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-la à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Jesus, ele te pergunta, o que é que nós vamos fazer para resgatar essas pessoas, para ajudar essas pessoas? Mas ele já sabe o que tem que ser feito. E nós também já sabemos. Já é algo que está no nosso coração, é algo que Ele vem plantando essa semente há muito tempo. Porque nós também já precisamos lá atrás. Nós também já estivemos nesse lugar. De estar precisando de uma palavra, de estar precisando de uma ajuda. Mas a gente só vai conseguir servir, a gente só vai conseguir amar o próximo quando a gente parar de pensar somente nas nossas vontades, no nosso entendimento, no nosso querer. Enquanto a gente está murmurando, reclamando, tem outras pessoas que fariam com tanto amor, com tanta gratidão aquilo, que estariam vivendo muito, sabe? Tem pessoas que têm o mínimo e são felizes porque elas confiam no Deus, que é poderoso para cumprir. E muitas das vezes a gente que tem muita coisa não pode ir na igreja, não pode servir o irmão porque a gente está sem tempo, porque a gente tem outras prioridades na nossa vida. Esse ano na nossa igreja é o ano da prioridade. Ano passado, o ano do ouvir. Esse ano da prioridade, nós devemos parar e pensar naquilo que nós não colocávamos nem prioridade. Por exemplo, a gente não orava, a gente não jejuava, a gente não buscava. Se a gente começa a colocar isso em prioridade nas nossas vidas, acaba se tornando algo que vai nos levar em outro patamar, como podemos se dizer. Vai nos levar em outra dimensão, porque nós não vamos estar fazendo para agradar outra pessoa. Nós estamos fazendo para sermos cheios do Espírito Santo. Esse é um tema que foi colocado no coração do nosso pastor e nós devemos fazer isso, colocar ele como prioridade nas nossas vidas. E enquanto a gente
for servir a vida de outra pessoa, que a gente estiver, sabe, com alguém que precisa ali naquele momento, a gente tem que entender que a gente não precisa de um agradecimento, que a gente não precisa do reconhecimento, porque ele pode não vir da pessoa, ele pode não vir de quem você está esperando, porque quando você cria expectativas demais, você acaba se frustrando. Então crie expectativas nas coisas de Deus, nas coisas que Ele pode fazer nas nossas vidas, dos lugares que Ele nos tirou, sabe? Então entenda que a nossa vida, ela não deve se resumir somente nas nossas vontades ou naquilo que nós queremos. Tem outras pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem outras pessoas que precisam receber isso. O Senhor tem levantado o nosso ministério para fazer de maneiras diferentes, para buscar de maneira diferente, para ajudar outras pessoas. Ele tem levantado pessoas para ajudar outras pessoas, porque naquilo que a gente mais sofreu, é aquilo que a gente vai ensinar, é aquilo que a gente vai levar para a vida de outras pessoas. Porque Jesus, ele nos faz uma pergunta, mas ele já sabe a resposta, ele já sabe como nós devemos agir, ele já sabe como nós devemos fazer. Nós devemos servir, porque aquele rapaz, ele era um no meio de 5.000, mas mesmo assim, ele resolveu servir, ele resolveu dar o que ele tinha, para que todos fossem alimentados, mesmo que aos olhos humanos fosse considerado muito pouco. Mesmo que aquilo ali, como nós iremos alimentar esse tanto de gente com só tão pouco, né? Mas Jesus, ele já sabia. Tanto que ele só deu graças e foi repartindo. Ele não orou, Senhor, multiplica, porque ele já sabia que ia acontecer. Então que a gente possa servir outras pessoas, a gente possa cuidar de outras pessoas sem esperar nada em troca. Que a gente não faça para mostrar para outras pessoas, e sim para mostrar para Deus a gratidão que nós temos em nossa vida, porque Ele já nos ajudou. Ele já nos tirou de onde nós estávamos para nos dar uma vida melhor, uma vida de excelência. Porque se nós olharmos para onde nós estávamos antes, é um lugar que eu não quero mais viver. E eu tenho certeza que é um lugar onde você também não quer mais estar. Porque naquela vida nós tínhamos muitos sofrimentos, muitas angústias, muitas tristezas. Mas Ele tem nos guardado, Ele tem nos ensinado a viver de maneira diferente, a fazer de maneira diferente aquilo que Ele tem preparado para nós. Então que a gente possa servir outras pessoas, que a gente possa ajudar outras pessoas sem esperar nada em troca, sem esperar que receber algo. Que Jesus, ele possa tocar no nosso coração. E quando o nosso pastor ele passou essa ministração, ele disse uma frase assim: tem coisas que são vividas que serão sentidas, e tem outras que serão sabidas. Muitas pessoas ali vão viver, vão sentir aquele momento, vão sentir o que Deus está fazendo. Outras elas vão ficar de fora e vão só saber. Que a gente possa ser aquela que faz, aquela que sente o agir de Deus, o Espírito Santo. Não aquela que sabe, que fica sabendo porque aconteceu na vida do outro, porque aquilo aconteceu com outras pessoas. Que a gente possa ser preenchido do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa levar a palavra dele onde nós estivermos. Que a cada dia ele possa nos transformarmos para sermos melhores ainda. Que nós não estamos nem perto, né? Mas que a gente possa ser aperfeiçoado conforme ele. E
que a gente não saia dos propósitos que Ele tem preparado para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu sei que nessa noite, essa palavra ela não serve não só para você que está assistindo, mas para mim também. Porque há um ano atrás eu teria outro entendimento do que isso significa, do que isso é para as nossas vidas. Um ano atrás isso seria só fazer, seria apenas estar ali realizando algo, mas eu não estaria vivendo as coisas de Deus. Que a gente possa fazer as coisas de Deus, mas que a gente possa entender que aquilo ali tem um propósito. Assim como esse jovem que deu os 5 pães e os 2 peixes, talvez ali naquele momento ele também deve ter achado que foi muito pouco a oferta dele. Você também, ou eu também, posso achar que às vezes o que eu faço é muito pouco para Deus. Mas Jesus, ele já nos conhece, ele já entende o nosso coração. E naquele momento ali, ele repartiu e deu para todo mundo algo que seria somente para poucos. Mas ali todos receberam, todos foram alimentados e ainda sobrou. Que Jesus possa fazer isso nas nossas vidas. Que a gente não guarde só para nós mesmos, mas que a gente possa passar para outras pessoas. Que a gente possa servir outras pessoas. Porque a minoria, ela sempre vai servir a maioria. Que nessa noite Jesus possa te abençoar, possa guardar a sua família, sua casa, que Ele possa preencher nossos corações com tudo aquilo que Ele tem derramado sobre nós, o seu amor, e que a gente possa entender que nós estamos servindo para que outras pessoas também possam ser alcançadas, para que outras pessoas também possam viver aquilo que nós estamos vivendo. Porque um dia nós também precisávamos de uma palavra, nós também precisávamos de uma adoração próxima a nós. E que Jesus ele possa nos guardar e cuidar do nosso coração. Que possamos levar a palavra dele aonde nós estivermos. Que ele não nos deixe sair do propósito dele, porque eu sei que ele tem algo grandioso para a nossa vida, para o nosso ministério. Porque isso é só o começo daquilo que ele tem preparado. Porque aí vem algo grande. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus possa guardar você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.